Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou o pastor Odair Ramos, do Ministério Avivamento e Esperança em Cristo. Quero trazer uma palavra que está no meu coração, seu coração. Diz a palavra em 2ª carta a Timóteo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. A palavra de Deus declara que o servo de Deus, ele não convém contender, ele não convém brigar, discutir. Nunca foi a vontade de Deus que os servos de Deus agissem com violência um para com os outros. O exemplo disso foi quando Pedro cortou a orelha de um homem e Jesus mandou ele guardar a espada e repreendeu Pedro, dizendo: se eu quisesse, eu oraria a Deus, ele enviaria 12 legiões de anjos. Por isso, cuidado com as contendas, cuidado com as brigas. Ao servo do Senhor, se você é servo do Senhor, você tem que obedecer o seu Senhor. Se você é servo do Senhor, você tem que obedecer o seu mestre, isto é, andar de acordo com a palavra, viver a palavra. O servo do Senhor faz o que ele manda. Então, se Deus falou, não convém contender, não convém brigar, não convém discutir, bater boca, agir com violência, porque isso pode trazer um caos terrível, isso pode trazer várias perturbações, pode causar vários sofrimentos. Então Deus está falando através do apóstolo Paulo ao servo do Senhor: não convém contender, mas sim ser manso para com todos. A Bíblia fala aqui também que deve ser apto para ensinar, sofredor. E às vezes você vai ter que sofrer, vai ter momentos que você vai querer revidar, vai ter algum momento que você vai querer falar com raiva, com ódio. Você vai enfrentar esses momentos, vai ter um momento que você vai querer discutir, você vai querer mostrar que você tem razão, e às vezes você terá até razão, mas a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu vou te dar um exemplo que está no meu coração. Olha que interessante aqui, pessoal. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 39. Uma hora eu vou pregar todo o texto, mas eu quero trazer esse entendimento para vocês. Olha o que diz. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Aqui está falando da contenda de dois apóstolos, brigas de dois apóstolos, de dois pregadores. E não foi qualquer briga, não foi qualquer contenda, não, porque a Bíblia enfatiza: e tal contenda houve entre eles. Irmãos, se você vê o começo do ministério deles, eles estavam sempre juntos. Barnabé foi atrás de Saulo, né? Na época era Saulo, que se transformou no grande apóstolo Paulo de Deus, né? Paulo do Senhor, Paulo servo do Senhor, né? Se tornou um grande apóstolo. E, irmãos, tudo que eles faziam junto. Eles eram unidos, eles tinham comunhão uns com os outros, com o outro, se preocupavam com o outro. Mas olha aí, pessoal, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso. Se você ler o texto do versículo 36 em diante, você verá que o apóstolo Paulo, ele fala para Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as partes que anunciamos o evangelho. E Barnabé aconselhava que tomasse a Marcos, né, consigo. Porém, Paulo não aceitou. Paulo falou assim: mas ele abandonou a gente num certo momento, ele não participou desta obra. Depois vou fazer outro vídeo para dar mais detalhes. Aí o Barnabé falou: não, ele tem que ir. Aí começou essa discussão e houve uma briga feia. É interessante notar que a causa dessa briga, a causa dessa confusão, porque toda briga, toda confusão tem uma causa, e a causa era o tal de Marcos, que era um obreiro do Senhor, que era um cooperador do Senhor. Só que ele nem sabia que eles entraram nesse atrito, nessa confusão naquele momento. Até então,
porém ele foi a causa, foi o estopim, e eles brigaram feio, e eles acabaram se separando. Um foi para um lado e outro para o outro. Que triste, né, pessoal? Ao servo do Senhor não convém contender. A melhor coisa é ser manso. Às vezes é sofrer, engolir seco. Às vezes dá vontade de revidar, de falar um monte. Mas olha aí, pode causar separação, pode causar destruição, divisão. Irmãos, imagine como o coração deles ficaram. Eles eram muito unidos. Não sei se eles se tornaram inimigos depois. Eu creio que não, porque Barnabé era um grande homem de Deus, como o apóstolo Paulo. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, depois, na sua última carta, ele manda chamar Marcos, que era muito útil ao ministério. Mas eu enfatizo aqui, irmãos, ao servo do Senhor não convém contender. Quem contende, briga, discute, vai ter muito prejuízo nos relacionamentos. Vai ter prejuízo, irmãos, no ministério, vai ter prejuízo no trabalho, enfim. Eu sou limitado, mas Deus está falando ao seu coração. Eu estou falando que houve briga entre os apóstolos. Tem muita gente que acha que todos pregadores às vezes são amigos, não são não, irmãos. Infelizmente, tem alguns que os bastidores é terrível. Amigos de verdade, amigo mais chegado do que o irmão. Mas nem todos são amigos não, pode ter certeza. Claro que tem casos que você vai ter que suportar alguém por amor a Cristo, isso é bíblico. Nós devemos suportar certas pessoas por amor a Cristo para evitar contenda, confusão. Mas, enfim, eu quero que você entenda que o ser humano ele é falho. Esses apóstolos, e não eram qualquer um não, eram grandes homens de Deus, brigaram feio. Então não se escandalize se você vê uma briga dessas vezes. Irmãos, ore a Deus. São pessoas de Deus que não deveriam estar fazendo isso e às vezes não está entendendo o que está acontecendo naquele momento, mas às vezes está faltando concordância, como faltou aqui. Mas a gente tem que orar, irmãos, e não lançar lenha na fogueira. Eu tenho certeza que quando pessoas souberam o que houve com Barnabé e com o apóstolo Paulo, oraram para que eles se unissem novamente e continuassem no projeto de Deus. Temos que orar pelos homens de Deus, temos que orar pelos pregadores, pelos ministros de Deus, pelo ministro de louvor, pelos obreiros, por todos aqueles irmãos que estão servindo na obra do ministério em nome de Jesus. Mas aqui nós estamos vendo uma briga entre os apóstolos. Essa é a palavra que Deus fale mais ao seu coração. Guarde o seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.